Seja muito bem-vindo ao curso gratuito Preço Certo e Lucrativo, um curso ideal para pequenos negócios, autônomos e artesãos, e também para qualquer pessoa que deseje aprender sobre o tema, ou seja, precificar de forma correta e lucrativa produtos, serviços e até infoprodutos. Esse curso gratuito tem como base a planilha PCL, ou seja, Preço Certo e Lucrativo, e o e-book também gratuito, Como Precificar Produtos e Serviços e Infoprodutos. Vamos passar rapidamente aqui a planilha PCL para você ter uma visão de como é simples fazer os cálculos quando ele está de forma automatizada. Então, a gente coloca aqui, seguindo aqui esse menu, eu coloquei um produto, um serviço e um combo de produtos e serviços. Preço de venda e quantidade vendida são históricos da pessoa que lança. Aqui a gente coloca as receitas, os impostos, os custos de venda, o prolabore, as horas trabalhadas e as despesas fixas. Tudo isso a gente vai ver no decorrer desse curso, como funciona e como fazer a apuração. Depois a gente vai colocar os insumos, a matéria-prima para prestar o serviço ou para construir o produto. A gente tem a composição de preço, que agora a gente pega cada item que a gente colocou lá do produto e vai somando para poder achar seu preço. Depois a gente tem uma análise do resultado, ou seja, quais são as informações que você colocou na planilha e qual é o impacto dela hoje. Nesse caso aqui, ele está dando prejuízo, aí você pode ver aqui no gráfico que está prejuízo aqui no final. Depois você vai para a formação de preço, é quando você já preencheu tudo e ela focaliza agora qual é o seu preço, então ela pega todas as informações unitariamente e aqui em cima de forma global. Então você tem os impostos, os custos de vendas, despesas, prolabore, lucro por unidade, lucro percentual, margem de contribuição, o próprio markup que a gente vai ver, quantidade de vendas que foram realizadas. E ainda tem bônus, 3 bônus nessa planilha que a gente vai ver agora, mas vai ver no final. O mais importante é que você visualize que fazer o cálculo manualmente é muito mais complexo, muito mais complicado do que quando você automatiza ele. Então, a dica é, você vai aprender a fazer o cálculo e vai construir a sua própria planilha ou pegar uma planilha tipo essa aqui que eu estou mostrando para vocês e que a gente vai ver no detalhe no final da aula. E também no nosso e-book, que também a gente disponibiliza gratuitamente, e aí você vê toda a evolução do processo, desde o mau pesadelo do preço errado, o que é precificação, o fluxo da precificação certa e lucrativa, e vários exemplos que a gente vê aqui também está no próprio e-book, ok? Voltando ao nosso curso gratuito, no nosso curso a gente vai tratar todos os pontos principais para entender como um preço é formado e, principalmente, quais são os erros que você deve evitar. E a gente começa com os 8 principais erros do negócio, quando as pessoas, principalmente os pequenos empresários, que não têm ainda aquela noção de gestão financeira, cometem ao dar preço ao seu produto ou ao seu serviço. Os 3 primeiros eu acho que são mais comuns, os outros podem ser potenciais, tá? Primeiro erro, dá um preço aleatório. É aquele velho, eu acho que vale, e aí dá um preço. Ele não faz a composição dos custos, ele não faz a composição das despesas, nem margem de lucro, nem nada. Ele simplesmente vai pelo achismo. O segundo erro é usar o preço do concorrente. Por quê? Você não sabe qual é a composição de despesas dele, por quanto ele compra os insumos para fabricar, você não sabe de nada. E muitas vezes o preço dele a composição de custo dele é muito menor do que a sua, que está começando agora. E isso é um grande erro para quem principalmente está começando e não tem a ideia da formação de preço. O terceiro erro é usar o fator de multiplicação que alguém lhe passou. Alguém lhe disse, só basta multiplicar o seu custo do produto ou do serviço por 2,5, por 2, por 3, por 4. Essa é um grande erro, porque você pode estar fazendo um preço completamente errado que nem cobre as suas despesas e custos somados. Tá? Ou muitas vezes você multiplica por 4 e você está acima do valor do mercado, que o mercado está disponível para pagar. O quarto erro é colocar a margem de lucro direta
em cima do custo mais despesas. Isso é quando você soma todos os custos e despesas e joga a margem de lucro sobre esse valor. É errado também. E no decorrer do curso eu vou explicar por que essa fórmula você geralmente pode perder entre 3 até 10% da margem de lucro correta, ok? Não inserir na composição de preço as despesas invisíveis. O que são despesas invisíveis? Exemplo, você trabalha hoje na sua casa, só que você consome energia, você consome o gás, você consome a geladeira, você consome vários fatores que estão embutidos no custo da sua casa, mas que influenciam no seu preço. Ou seja, você gastava em média R$150 de energia elétrica. Só que agora você gasta 170 porque você começou a fabricar. Esses R$20 a mais são despesas com energia e que você não computa no seu preço, valorando desta forma ele um valor menor do que o correto. Sexto erro, não inserir na composição de preço o prolabore. Muitas vezes as pessoas confundem prolabore com lucro. Lucro é a remuneração da empresa. Prolabore é a remuneração do dono do negócio, do sócio do negócio. E também é diferente da despesa quando você presta o serviço ou você fabrica o produto próprio. Por quê? Imagine que sua empresa cresceu e você precisou contratar uma pessoa que vai fabricar por demanda, ou seja, prestação de serviço. É um custo dela ali, tá? Que você não tinha feito dentro do seu preço. E isso causa uma diferença muito grande. O sétimo erro, fazer promoção sem saber o ponto de equilíbrio. Muitas vezes você vê lá nas lojas, né, a preço de custo, 30%, 50% de desconto. Só que ponto de equilíbrio é quando você paga todas as suas despesas, todos os seus custos e tem zero de lucro. E você precisa saber isso para poder fazer promoções. E isso tem tudo a ver com o oitavo erro, que é dar desconto sem ter essa composição. Tá? Então, quando você dá um desconto de 30%, achando que esse valor é suficiente para cobrir seu lucro, porque sua margem de lucro é 30%, que você colocou, muitas vezes está errado. Então, a gente vai ver toda essa composição, vamos explicar todos esses erros, para que você possa realmente compreender todo o processo de composição de custos, despesas, achar o lucro e, por fim, somar tudo isso e achar o preço do seu produto ou do seu serviço. Tá? Mas qual é a composição do preço? Né? Como é uma formação de preço? Preço é o somatório de uma quantidade com o valor agregado. Por incrível que pareça, as pessoas tendem a esquecer o valor e só trabalham com preço. E qual a diferença de preço e valor? Preço é a maneira concreta, a quantidade de dinheiro que está sendo cobrado por um determinado bem ou serviço. Então, aquilo que você vê quando você faz a composição de preço, que você soma despesas, custos, prolabore, mais lucro, é o preço. Tá? Então, o preço é possível de quantificar. Lembre-se disso, preço é possível de quantificar. E o que é valor? Valor é o conceito que é muito subjetivo, pois ele depende das expectativas e demanda das pessoas que desejam adquirir um bem ou um serviço. Valor é a sensação de satisfação, ganho, felicidade gerada. E o que acontece quando a pessoa se esquece de agregar valor? Muitas vezes até um pequeno ato de uma embalagem mais bonita agrega valor. E esse valor é um adicional que você soma ao preço do seu produto, gerando mais lucro. E para a gente entender, toda vez que nessa gangorra, né, de preço e valor, preço é o que você paga, valor é o que você leva. Entenda isso. Preço é quantidade, quantificável, e valor é sensação. Varia de pessoa para pessoa, de cliente para cliente. Então, o que acontece? Em reais, a tendência reais que eu falo em dinheiro, a tendência do preço é sempre
o cliente buscar o menor preço. Já com valor é diferente. Em reais também, né, em dinheiro, a tendência é aumentar o preço. Ou seja, quando a pessoa tem mais disponibilidade de buscar valor naquilo, ela vê que aquilo vai trazer felicidade, vai trazer sensação de satisfação, etc, etc, etc. Esse valor que ela está condicionada a pagar é muito mais alto do que se ela busca só o preço. Então, o preço é comparativo entre dois produtos iguais. Tá? Eu vou comparar a água, uma garrafa de água de 500 ml com uma garrafa de água de 500 ml de marcas diferentes. Isso é preço. Agora, eu posso ter uma variação. Como? O valor, a gente pode buscar ele com aquilo que agrega. Imagine agora que eu trouxe uma água do iceberg e eu só tenho 100 garrafas. pH ótimo, que é medicinal e tudo mais. Eu boto aquela mesma garrafinha de R$2 de 500 ml, agora eu boto uma garrafa de 300 ml da água do iceberg da Antártica, com todos esses benefícios. Provavelmente vai ter muitas pessoas dispostas a pagar simplesmente R$50 por essa garrafinha de 300 ml. Tá? Eu estou chutando aqui, estou falando de forma muito drástica para vocês entenderem o que é valor e o que é preço. Mas qual a fórmula do preço, afinal? Preço é o tangível com o intangível. Tangível, tudo aquilo que compõe, que a gente pode quantificar, e intangível, tudo aquilo que gera valor ao negócio. Né? Preço, então, o que seria tangível? Custo, despesas e lucro. Isso tudo você pode quantificar. E o que é intangível? Marca, exclusividade, autoridade de quem está lhe vendendo e muitos outros benefícios que você não consegue tocar, você não consegue, na verdade, só sente que aquilo vai lhe trazer algo que aquela outra marca, que muitas vezes dá o mesmo benefício, não pode lhe trazer. E para finalizar essa separação intangível e intangível, vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vocês devem conhecer esse carrinho aqui, ó. É uma Ferrari, tá? Da marca Ferrari, ou seja, e o modelo é chamado Portofino, tá? Ela custa somente 2,4 milhões de reais. Ela tem tudo que você puder pensar de mais novo, ela tem. Computador de bordo, com Bluetooth, tudo aquilo mais, capota automática em movimento, que são raros os carros que podem fazer isso, portas automáticas, sem chave, um motor maravilhoso, tudo que você pensar tem esse carro. E as pessoas estão dispostas a pagar 2,4 milhões por ele. E ele é fabricado em série, ou seja, você pode ir hoje na fábrica da Ferrari e ele vai estar lá disponível para comprar. Mas, aí você pode estar pensando, né, qual outro carro que eu vou botar parecido aqui com esse para poder fazer uma comparação? Essa Ferrari que lançou agora em 2021, ela é Ferrari, vermelha, básica, não é conversível como essa outra. A tecnologia é similar, o modelo é diferente, como vocês podem ver, mas a tecnologia é muito similar. Agora vem uma diferença, ela é exclusiva, tem que ser por encomenda e ela tem uma série limitada de fabricação. E sabe quanto ela custa? 6,5 milhões, quase 3 vezes o valor da Portofino, a SF90. Então, isso é um preço intangível, ou seja, dois carros maravilhosos, da mesma empresa, com as mesmas características, tudo igual, gente. Só que uma é uma série limitada. E aí ela vai buscar aquela nata da nata para dar 6,5 milhões de reais em um carro. Tá? Isso aqui era só para finalizar o exemplo de um intangível. Tá? Então, lembrando tudo isso, tangível é tudo aquilo que não pode pegar, mas que gera um benefício muito maior para quem compra. Tá? E muitas vezes imperceptível para outra pessoa. Exclusividade, quantidade de itens, edição limitada,
autoridade de quem está vendendo, ou seja, a marca Ferrari, pode ser uma BMW, pode ser uma Mercedes, pode ser a Apple. Então, você tem vários modelos no mercado, tá? E aqui é o que valeu, exclusividade, beleza? Então, dando prosseguimento, agora a gente vai entrar no preço certo e lucrativo, gente. O detalhe em si para você entender. Ele é composto, lembra, de custos, despesas e lucro. Mas o custo, quais são os custos envolvidos em um preço certo e lucrativo? Os tributários, principalmente o pequeno empresário que vende sem nota, ele costuma não computar isso, tá? Mas tem que ser computado. Imagine hoje que tem um MEI, por 50 e poucos reais mensal, tá? Se for um comércio, tem serviços, tem comércio e serviço, indústria, então ele varia muito pouco. E você consegue faturar 81 mil reais por ano. Então, é um custo tributário, que muitas vezes é esquecido. Outro custo do produto, do serviço, do infoproduto. Infoproduto, na verdade, só para esclarecer, é quando a gente vende algo na internet. Tipo, esse custo, se fosse vendido, era um infoproduto. Na verdade, isso é um infoproduto gratuito, tá? Então, o custo do produto direto. Ou seja, imagine que eu estou fazendo um bolo. Tudo que eu uso para fazer aquele bolo, tipo leite, ovos, farinha, a energia, se for forno elétrico, minhas horas que eu gastei fazendo ali, ou as horas do meu funcionário que fez ali, tudo isso é um custo do produto ou do serviço, ok? E o último custo é o custo da venda. Exemplo, é outro custo que as pessoas também tendem a esquecer muito. Um exemplo é a maquininha do cartão de crédito. Hoje quase todo mundo vende por cartão de crédito. E as operadoras de cartão de crédito, elas cobram um percentual em cima de cada venda que você faz. Então não é o aluguel da maquininha, porque hoje tem maquininha até de graça, mas é o valor que ela cobra de 1, 2, 3 até 5% para cada venda que você faz. E tem outro valor embutido aí, que é o juros parcelado, tá? Que aí não é venda, é uma despesa financeira, mas tem que estar bem claro sobre isso. Agora vamos falar sobre as despesas. As despesas são mais simples. Elas se dividem em dois grupos que eu gosto, né? Geralmente o pessoal soma um só, mas eu gosto de dividir em dois. As despesas fixas, que a gente vai ver daqui a pouco quais são, e o pro labore, que é o seu salário como dono. Lembrando, lucro é a remuneração da empresa. Pro labore é o salário do dono da empresa, tá? E o lucro, ele é composto de reservas. O lucro é composto de reservas. E vamos explicar o que é despesas fixas e reservas para você deixar isso bem claro, tá? E por fim, tem o intangível, tá? O intangível, como a gente explicou antes, é a autoridade, é a exclusividade, é uma edição limitada, é uma embalagem diferenciada. Então, é tudo aquilo que a gente não consegue medir o impacto na pessoa, porém, existe esse impacto. Então, o que são os custos dos produtos inicialmente? Tributários, MEI, como eu falei no início, simples, que é um conjunto de impostos que você paga com a guia simplificada, então ele soma todos os impostos e você paga nessa guia, e o presumido, que ele calcula os impostos de forma separada. Exemplo, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social sobre a venda. Tá? E aí, como a gente analisa todo o processo? Vem depois agora o custo do produto, que é o quê? Embalagens, os insumos do leite, dos ovos que eu falei, e os serviços que você tem que terceirizar. Por exemplo, num bolo de casamento, muitas vezes a terceirização está na finalização do bolo. Naquele momento que a pessoa dá aqueles toques, cria os bonequinhos, cria a decoração do bolo. Tá? E o de venda, que a gente vai dar os exemplos agora. Ó. Comissões de venda. As pessoas muitas vezes botam terceiros para vender e tem lá um custo de 2, 3, 4, 5, 10% de comissão de venda. Taxa do cartão, que a gente deu o exemplo anterior.
e taxa dos boletos. Sabia que existe custo de cada boleto que você imprime e muitas vezes a pessoa não paga? Esse custozinho tem que ser computado. Por quê? Cláudio, mas eu tenho um custo de 10 boletos mês. E no 11º que ele for lhe cobrar? Então, você tem que colocar isso aí, que você não sabe quanto é que você vai vender. Então, essa é a composição de custos sobre produtos. Ok? Agora, custos sobre serviços. Para quem presta consultoria, dá aulas e tudo mais. Os tributários são iguais, tá? Não mudam. E os dos serviços que vão ter pequenas variações. Horas aplicadas para fazer aquele serviço. Os insumos, exemplo, muitas vezes, para eu dar uma aula, eu imprimo cadernos para as pessoas acompanharem a minha aula. Isso é um insumo que eu estou usando. Tá? E serviço de terceiros também, que você terceiriza para lhe ajudar a fazer aquele serviço. E as vendas, comissões, taxa de cartão e boletos continuam iguais. Então, só muda produtos e serviços, certo? Custo de infoprodutos, tributários são iguais, só que nos infoprodutos você tem o custo de aquisição de cliente. Isso tem que ser muito computado, porque é o mais caro dos custos dos infoprodutos. Pagamentos das plataformas, ou seja, quando você bota um curso, um e-book em algum lugar para revender, eles lhe cobram por cada venda também, tá? E o serviço de terceiro, design, web design, configuração, etc. Tal. E as vendas continuam também todas iguais, certo? Despesas fixas, elas separam em pessoal, administração e manutenção. E temos o Prolabore, que é o salário do sócio. Tá? Pessoal, é tudo aquilo que está envolvido com o seu funcionário, se você tiver. Salário, encargos, o FGTS, INSS, vale transporte, alimentação, 13º, férias, tudo é uma despesa de pessoal. Não confunda comissão aqui. Comissão é custo, porque ele precisa vender para ganhar. Aqui não. Ele vendendo ou não vendendo, você tem que pagar. Tá? Despesas da administração, energia, telefone, celular que você usa para falar com seus clientes, algum software que você tem, gás, água, aluguel, condomínio, que você tem uma sala para fabricar, materiais, desde o papel, lápis, caneta, tudo entra aqui na taxa de administração. Manutenção, exemplo, você tem um forno elétrico. Tá? Você fabrica bolos e tem um forno elétrico. Você quebrou aquele forno. Você tem que chamar alguém para consertar. Entra aqui em manutenção. Você faz crochê e quebrou a sua ferramenta lá, tá? A sua agulha. E aí você chama alguém para consertar aquela agulha ou compra uma nova agulha. Mas você tem essas duas opções. Se for alguém consertar, está aqui em manutenções. E o Prolabore, que é o salário dos sócios, se ele trabalhar. Exemplo, eu tenho uma empresa que tem eu e outro sócio. O meu sócio não trabalha, então ele não ganha o Prolabore. Ele vai ganhar uma outra coisa que está lá no lucro, mas agora ele não ganha o trabalho porque só eu trabalho. E meu trabalho é remunerado de forma fixa, igual um salário de um funcionário meu. Ele não varia de valores mensal aleatórios. Tá? Quando a gente fala em despesas fixas, não é que o valor da despesa fixa é igual, exemplo, energia, vai ser sempre 100, 100, 100, 100, não. É porque elas não variam com a venda do produto. Tá? Se elas variarem muito com a venda do produto, elas se tornam custo. Um exemplo prático. Eu tenho um exemplo prático, eu já acabei de falar, melhor. O mesmo funcionário, se ele não vender nada no mês, eu tenho que pagar o salário mínimo para ele. Agora, se ele vender alguma coisa, eu tenho que pagar uma comissão de 5%. Essa comissão, porque ele vendeu, que está vinculada à venda, é custo. O salário, que se ele não vender nada, é despesa. Aluguel, mesma coisa. Se eu não vender nada no mês, eu tenho que pagar aluguel para o dono do imóvel. Tá? Agora, exemplo, estou numa fábrica, e a fábrica é energia. Se eu produzo, tá? Se eu faço um bocado de coisa naquela fábrica e vendo, eu consumo mais energia. Então, energia, nesse caso, é um custo, tá? Do produto, do serviço, e não uma despesa de administração. Ficou claro? Se não, podem perguntar aqui embaixo que eu vou respondendo, tá?
E, por fim, o lucro do negócio. O lucro são as reservas, e geralmente são 3 reservas que existem. De investimentos, imagine que aquela agulha do seu crochê quebrou e não tem conserto. Você tem que ter dinheiro, que aí você tira do lucro da empresa, para comprar essa nova agulha. O seu forno, que você faz seu bolo, quebrou e não tem conserto. Você tem que ter dinheiro para comprar aquele forno novo para poder continuar fabricando. É aqui que entra o lucro do seu negócio. O lucro tem que ser suficiente para cobrir investimentos, as crises e os dividendos. Mas agora eu vou falar sobre crise. A gente está passando por uma crise, pandemia, né? Onde várias empresas estão fechando. O que quer dizer isso? Que elas não tinham reserva para sobreviver na crise. Elas não tinham dinheiro no caixa, que é o lucro, para investir em uma nova plataforma de e-commerce ou algo que saísse do tradicional dela. Entenda então que o lucro serve para isso. São reservas para investimentos, crises e para dividendos. Lembra do sócio que não trabalha? Como ele é sócio, ele ganha uma parcelazinha do dividendo. Então, o lucro da empresa serve para esses 3 pontos principais, certo? Investimentos, crises e dividendos. E muitas pessoas simplesmente dão um lucro de forma aleatória. Muitas vezes, também, nas minhas consultorias, as pessoas perguntam: pô, como é que eu calculo uma crise? Como é que eu calculo a margem de lucro para crise? Geralmente, o ideal é você ter de 6 a 12 meses de suas despesas cobertas com dinheiro na sua empresa. Quer dizer que se eu não vender nada durante 6 meses, eu tenho dinheiro para pagar todas as despesas, que são aqueles itens anteriores que a gente viu, tá? Tá aqui só para vocês se lembrarem, tudo isso daqui. 6 a 12 meses. E hoje já tem empresas falando que tem 18 meses de lucro, ou seja, de reservas, para crises. 18 meses. Ou seja, essas empresas ainda estão sobrevivendo, mesmo que o negócio dela não esteja vendendo nada. Isso é o mais importante, certo? Mas, voltando aqui para uma forma gráfica do preço certo e lucrativo, a gente tem custos, despesas, prolabore, lucro. Isso somado dá um preço certo e lucrativo. Mas, se você vende abaixo do lucro, daquela linha do lucro ali, com custos, despesas e PL, você está tendo prejuízo. Se você vende no número igual, é o ponto de equilíbrio que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Se você vende acima dessa parte verde, você está com um produto, um serviço lucrativo. E tem gente que faz aquela multiplicação lá em cima sobre vezes 4 e pratica um valor fora do mercado. Essa linha aqui é um valor que o mercado está disposto a pagar. Preço. Não estamos falando de valor, estamos falando de preço, tá? Então, aqui é fora do mercado, ou seja, ninguém compra, ou compra muito raro. Enquanto o seu concorrente está vendendo muito, você está vendendo 3, 4 peças por mês, ele está vendendo 100 peças, porque o seu preço muitas vezes está fora do mercado, que é um daqueles erros que a gente viu lá em cima. E o intangível fecha essa lacunazinha aqui, ó. Ele agrega esse valor, que pode ser uma embalagem, um modelo de uma bolsa de crochê que você faz, que realmente não tem no mercado, por enquanto, que as pessoas vão copiar, mas você fez, você criou. É aquele bolo com os melhores produtos, com um design que ninguém consegue copiar. É esse intangível aqui que dá essa diferençazinha aqui. E as pessoas vão até esse preço disposto a pagar. Por que aquela Ferrari que a gente deu exemplo não custa 10 milhões? Provavelmente porque eles fizeram um estudo de mercado e viram que a faixa etária de 7 milhões era o preço máximo que as pessoas poderiam pagar para aquele item. Ok? Então, dando prosseguimento, aqui é o ponto de equilíbrio, gente. O que é o ponto de equilíbrio? É quando todas as suas vendas pagam seus custos e suas despesas. Então, a gente tem aqui, ó, nessa vertical aqui, vendas em reais. E aqui a quantidade de itens vendidos aqui embaixo. Essa linha vermelha aqui são as suas despesas fixas,
que fixas é só o nome, porque elas se repetem todos os meses, porém podem variar de preço. Por exemplo, energia, um mês vem 120, outro mês vem 130, no outro mês vem 110. Ela varia o valor, mas ela é constante, todo mês tem, certo? Então, ela é essa linha aqui. E aqui, essa linha crescendo aqui, são as vendas, ó. Quanto mais eu vendo, aí nesse pontinho aqui, eu paguei todas as minhas despesas fixas. Acima disso daqui, eu começo a pagar meu custo variável. Note que quando eu não vendo nada, nesse ponto aqui embaixo, meu custo variável é zero. Por quê? Porque ele está 100% vinculado à venda. Eu não vendi nada, eu não pago nada de custo variável, só pago da despesa, certo? Agora, quando eu começo a vender, ó, vendas em reais, quantidade vendida, ele começa a crescer. E até chegar no ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É quando as minhas vendas conseguem cobrir todo o meu custo variável e todas as minhas despesas e dar lucro zero. Aqui vou explicar mais um erro que acontece também. As pessoas vendem a preço de custo, só com esse valor daqui, ó, daqui até aqui. Elas se esquecem das despesas. Então, se eu comprei essa garrafa aqui, que eu bebo água, comprei essa garrafinha por R$20. Só que eu não computei o frete, eu não computei o estoque dela lá, não computei a comissão que eu vou dar para as pessoas, eu só vou vender ela por R$20. Muitas vezes esse é o erro que as pessoas cometem. Elas vendem ao preço de custo do produto, mas se esquece que o preço de custo tem que envolver o quê? Tributos, custo de venda e todas as despesas. Aquela parcelazinha do meu aluguel, do meu salário, que é como sócio Prolabore, do salário do meu funcionário, da energia do condomínio, que vai para esse preço daqui. Então eu compro essa garrafa para revender por 20, mas meu preço de venda final é 50. Por quê? Para obter o ponto de equilíbrio. E aí eu coloco mais minha margem de lucro, que não é sobre esses 50. Então, se minha margem de lucro é 20%, eu não posso multiplicar. Quanto é 20% de 50, que é o somatório dos meus custos variáveis e minhas despesas? Vai dar R$10, eu somo mais 10, vendo por 60. Não é. O erro está aí, porque se você pegar 60 e dividir por 50, ou seja, você pegar R$50 e dividir por 60, não vai dar 10% de lucro, ou 20% de lucro, desculpe, tá? Vai dar menos. Isso é um cálculo matemático. Então você vai ter que descobrir, que vai ser os próximos slides agora, que a gente vai entrar na como criar o preço. Existem duas formas principais de criar preço, tá? Mas é importante você lembrar que para cada tipo de precificação, como a gente viu lá em cima, produtos físicos, serviços e infoprodutos. Lembrando que produtos físicos e serviços são muito parecidos. Tá? O infoproduto que tem o custo de aquisição de cliente que muda um pouquinho, mas produtos físicos e serviços são muito parecidos para fazer o cálculo. E existem duas maneiras de calcular o preço de venda. A primeira, margem de contribuição, ou pelo lucro bruto, que eu vou explicar o que é. E a segunda, pelo markup, que é aquele fator de multiplicação, né, de marcação, que a gente falou lá, multiplicar vezes 2, vezes 3, vezes 4, mas de forma correta. Não é pegar porque alguém te falou, multiplica por 2,5. Tá? Não é isso. Nem multiplica por 3. Não é isso. Você vai calcular de forma correta como fazer isso. Então, bora começar. Margem de contribuição. A margem de contribuição tem essa fórmula aqui. Ó. Preço de venda é igual a despesas mais Prolabore mais lucro dividido pelo percentual da margem de contribuição. Inicialmente parece complicado, mas eu vou te explicar passo a passo como você chegar. Então, se o preço de venda para a margem de contribuição, eu tenho que achar as despesas Prolabore e o lucro do meu negócio em valor, dinheiro, tá? Para dividir pelo percentual. Como é que eu faço isso? Primeiro passo, calcular o total de cada item desse. Despesas, Prolabore e lucro. Como é que eu faço isso, gente? Despesas é fácil, né? Isso é você somar todos aqueles itens que você gasta de forma constante e que não tem nada relacionado à venda. Exemplo, energia, condomínio, funcionário, tudo isso que não tem nada relacionado à venda, você soma. E aí você agora tem duas formas, na verdade são três formas de calcular. A primeira é, eu tenho um montante
vamos aqui chutar R$500 por mês, e eu divido pelo total do meu faturamento. Essa divisão vai me dar um percentual. Esse percentual, na hora que eu tiver o preço de venda de um produto, eu aplico. Então, se eu vou vender um produto de R$100, meu percentual das minhas despesas foi 16%, simplesmente eu aplico 100 vezes 16%, eu já tenho R$16 de custo fixo. Uma outra forma é você pegar e dividir pelas horas que você trabalha. Então, eu sei que para cada minuto eu vou ter um valor que aquilo dali será despesa fixa. O mesmo raciocínio para o Prolabore. O Prolabore está vinculado agora com o seu trabalho. Então, você tem que converter ele em minutos ou horas trabalhadas. O lucro, por conter 3 partes, né? Ou seja, investimento, crises e o próprio dividendo, você tem que pegar o seguinte, se eu quero ter 6 meses de caixa em relação às minhas despesas e meu Prolabore, é lógico, quanto eu preciso guardar por mês para poder chegar nesse valor. Então, você nesse valor vai chegar naquele item que você precisa todo mês para crises, aí você já faz esse cálculo. Investimento, você deduz quanto é que você vai gastar. Eu tenho maquinário que custa R$1.000, então eu posso deixar aqui R$100, R$200 de lucro por mês só para investimentos, que somado aqueles percentual de 6 meses que eu tenho que guardar, né, de crises, e o dividendo geralmente ele equivale a 20%, 30% do seu Prolabore. É um adicional que você coloca ali. Então, você vai somar esses 3 itens, vai achar o seu lucro em valor. E aí você faz aquilo, converte ele pela média do seu faturamento, você vai ter um percentual de 10, 15, 20, 30, 50%. E aí você aplica todo o preço de venda, ok? E como é que você acha isso? Somando através do seu extrato bancário do pagamento de cartões de débito, crédito, dinheiro. Então você vai tendo esse controle. Mas, Cláudio, eu não tenho esse controle. Então comece a ter. Para você poder achar seu preço de forma correta, você tem que ter isso daí. Eu não recomendo essa forma de calcular, tá? A gente vai ver outra forma, eu acho melhor. Porém, essa aqui vai ser a primeira que a gente vai explicar. E aí, então, qual é a estrutura de composição, né? Que você tem que somar e achar cada item? É essa daqui, ó. Eu tenho um valor unitário, vamos fazer que eu venda um produto só, para vocês terem assim, uma concepção melhor, que custa R$50. Eu vendi 50 produtos nesse mês, R$2.500. Eu sei que eu tenho 20% de impostos pelo lucro presumido, então é fácil. O custo do produto, basta eu somar o valor da garrafinha aqui, mais o frete, isso, então eu consigo localizar também esse custo do produto. Aí eu coloco aqui agora em valor, não em percentual. O custo da venda é o quê? Comissão e minha carga tributária do meu cartão, que deu 10%. Então, o custo tributário e custo da venda eu consigo validar por percentual. Já o custo do produto, eu tenho que somar ele, certo? Isso aí. Aí, se você pega todas as vendas e tira o custo, eu tenho a margem de contribuição. A margem de contribuição é o valor que cada produto contribui para pagar as despesas, o Prolabore e o lucro do negócio. Então, margem de contribuição tem esse nome. Alguns autores, alguns consultores utilizam lucro bruto. Por quê? Porque ele só tira o produto, os custos envolvidos. E é por isso que ele chama lucro bruto, certo? Então, no nosso caso aqui, ó, de 2.500, eu tenho R$1.000 de lucro bruto, certo? Se for unitário, como eu tenho 20% vezes 50, dá 10. Como eu já compus o preço da minha garrafinha, aquele negócio todo, deu R$15, que equivale a 30% no preço. E eu tenho os 10% que é o custo de venda, que são as comissões mais meu custo. 5% de comissão mais 5% do meu custo de cartão de crédito. Então eu pego esses 10% e multiplico vezes R$50. Dá R$5. Se eu somar e subtrair, deu R$20 de margem de contribuição. As despesas e Prolabore. Como eu sei que a despesa é R$400 e meu Prolabore é R$500, o que é que eu faço?
Eu tirei aquela média, lembra lá que eu dei aquela dica? Então eu pego aqui, ó, 400 por 2.500 dá 16. 500 por 2.500 dá 20%. Eu pego esses dois percentuais, multiplico vezes 50 e acho 8 e 10 reais. Somei com os 20 reais aqui, deu 2 reais de lucro. No mês, 100 reais de lucro no total das vendas, que dá 4% de lucro. Esse é um valor muito baixo, mas foi proposital. Para quê? Para que vocês aprendam aqui aqueles outros erros. Imagine se eu dou um desconto de 10%. Eu estou tirando do meu Prolabore. Ou seja, 6% do meu Prolabore vai ser para assumir o desconto que eu dei. Porque 4% do lucro foi embora, sobrou 6. Quem paga 6 são o meu aluguel, eu não posso negociar. São meus custos, não posso negociar. O único que sobra para negociar é o meu salário. Por isso que você não deve dar desconto sem saber disso aqui. Por isso que você não pode fazer promoções sem saber onde é o seu ponto de equilíbrio. Certo? E isso aqui foi proposital. Agora, o que é que eu preciso daqui para fazer minha margem de contribuição? Esses três últimos itens em valor e o percentual, ó, aqui vai dar 20 reais. Eu esqueço o negativo e somo tudo, tá? Que seria a sua margem de contribuição ali, 20 reais, dividido por percentual dela. Ó, aqui, ó. Opa, 40%. Então, no momento que eu divido 20 reais por 40%, eu chego nos 50 reais. Ó, despesas, Prolabore, lucro, margem de contribuição 40%. Se você dividir aqui, pegar uma calculadora e dividir, 20 dividido por 0,4 dá 50 reais. Certo? Então, essa é a margem de contribuição. Geralmente, isso aqui é feito para as empresas que já estão mais organizadas. Por quê? Porque você começa a compor o percentual, você já tem uma planilha, já tem um software que faz tudo esse cálculo automático para você. Então, a princípio, você vai ter que primeiro fazer os controles para depois achar seu preço correto. Certo? Fazendo aquela composiçãozinha, tenta achar no mês inteiro, total do que você vende de produtos, acha os percentuais de cada um, despesas, Prolabore e lucro, acha a margem de contribuição total e aí depois você aplica para cada produto. Beleza? Agora a gente vai lá, pelo markup. O markup é custo do produto, serviço ou infoproduto, ou seja, o custo direto da minha garrafinha aqui, só quanto ela me custou, o frete, ela e quanto ela tem a ver embutido nela, né, um design, alguma coisa que eu fiz para poder revender ela, vezes o markup. O markup é aquela taxa de marcação, né? Ah, multiplique vezes 2,5, multiplique vezes 2, multiplique vezes 5. Esse é o markup. Só que o markup é uma fórmula, que é essa formulazinha aqui embaixo. Ó. 100 dividido por 100 menos porcentagem dos custos tributários, dos custos de vendas, menos a porcentagem das despesas, do Prolabore e do lucro. Lá em cima a gente falava com valor. Aqui a gente trabalha com porcentagem. E pega essa porcentagem, que a gente vai ver aqui, vai trazer um número e multiplica vezes o custo. Pegando o mesmo exemplo lá em cima, tá? São esses quadradinhos aqui, ó, que a gente já calculou lá em cima. 20% do custo tributário, mais 10% do custo de venda, mais 16%, mais 20% do Prolabore e 4% do lucro. Então, o markup é 3,33. Porque na hora que eu somo tudo isso, voltando aqui em cima, ó, somo todos esses e subtraio de 100, eu achei 30. Certo? O que quer dizer aqui? Bora lá compor? 20 mais 10, 30. 30 mais 20 daqui de baixo, 50. 50 mais 16, 66. Mais 4, 70. 100 menos 70 igual a 30. Certo? E aí, se eu dividir, o meu markup é 3,333. É uma dízima, né? Imagine se alguém mandasse você multiplicar esse produto, o custo dele, ou seja, 15 reais aqui, por 2,5. Você estava tomando prejuízo. Isso quer dizer que ele ia comer a sua margem de lucro e talvez ainda um percentual do seu Prolabore. E se fosse por 3, você ainda estaria perdendo dinheiro. Ou reduzindo
a sua margem de lucro que já está apertada. Então, markup aqui, ó, como eu cheguei, tá? Aplicando na fórmula preço de venda, o custo, que são esses R$15 daqui, vezes 3,33, dá o preço de venda de R$50. Tá? Então, note que para você ter acesso ao preço certo, fica um pouco complicado você fazer ele todo de forma manual, gente. Eu recomendo uma planilha e tudo mais. Vou até dar um modelo aqui para vocês verem como é que eu trabalho nas minhas consultorias. Mas o principal é você ter um entendimento de todas as composições, certo? Então, para o resumo, margem de contribuição, eu utilizo despesas pro labore e lucro, somo os três e divido por 0,4, que é igual a 40%. Tá? 40% nada mais é do que 40 dividido por 100, que dá 0,4. O markup eu já uso o percentual de todo mundo para achar ele e multiplico vezes o custo do produto, do serviço ou do infoproduto. Certo? Então, dessa forma, eu tenho um resumo das duas possibilidades de você criar preço. É complicado? É, mas é necessário você ter um entendimento. E como eu faço, gente? Quando você tem muitos produtos e serviços, vai ficar complicado fazer tudo na mão. Eu não consigo dar essa agilidade total de fazer tudo isso na mão. Então, o que eu faço? Eu geralmente apresento para meus clientes ter uma planilha automatizada, tá? Até as minhas filhas e minha esposa usam essas planilhas que eu faço para elas fazerem a composição, porque ela tem muitos produtos. Minha filha trabalha com siqueiros, minha outra filha mais velha trabalha com um pequeno negócio de alimentos saudáveis e minha filha mais nova trabalha com crochê. Então, todas, por terem muitos produtos, ela usa a planilha para tanto controlar as vendas, como para controlar também o custo desse produto, né, do serviço que elas praticam. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês como eu faço para me tornar a análise muito mais fácil e como elas fazem. Elas usam a mesma planilha que eu vou te mostrar aqui, mas o importante é que vocês entendam o conceito que eu apresentei até aqui, ok? Então, vamos ver agora como funciona a planilha de precificação certa e lucrativa. Como conversamos no início do curso e agora também, é muito mais fácil você fazer o cálculo quando você tem preços para produtos, serviços, qualquer necessidade sua financeira, é você automatizar esse fluxo. Você viu que não é um processo tão simples, né? Ele não é complicado, mas também não é tão simples fazer um cálculo do preço. Porque você tem que fazer umas reversões, muitas vezes, da despesa, dividir por quantidade de produto, seu prolabore, e uma planilha ajuda muito o sistema de um modo geral. E aqui eu vou apresentar a planilha que a gente trabalha, que foi aquela que eu fiz aquela primeira demonstração rápida, e agora a gente vai fazer um pouco mais, introduzindo um pouco mais de detalhes, tá? Aqui é o fluxo inicial, só é você seguir, né? Primeiro lançamento, depois receita, cadastro, só é você seguir aqui. Então, todo esse símbolo, você clica aqui, ele volta para a planilha menu, e agora a gente vai lançar os produtos. Como a gente falou, eu fiz 3 níveis de produtos aqui, ó. Produtos crochê, ou seja, físicos, serviço de organização, que é uma prestação de serviço, e um combo, que é produto e serviço. E partimos do princípio que a gente pegou os 3 primeiros erros que a gente apresentou lá no curso, que é o quê? Copiar o preço de um concorrente, que seria aqui o serviço de organização, multiplicar um preço do custo vezes 2, vezes 3, que a gente fez aqui no cesto de crochê, e o achismo. Eu acho que esse serviço com esse combo aqui vale X. Eu fiz dessas 3 formas, ou seja, sem nenhuma composição. E coloquei aqui alguns produtos, quantidade vendida. R$100, ou seja, vendo 100 desses, vendo 10 a 400 e 5 a 420. Tá? Só para nível de composição. Depois a gente faz em receitas. Eu coloquei aqui as receitas, como já foi explicado, separando espécie, cartão de crédito. Eu trabalho com simples, que é 10%, em vez do MEI. Só tenho comissão de vendedores e cartão de crédito, não tenho as outras operações. Eu desejo retirar R$4.000. Eu trabalho 8 horas por dia durante 20 dias no mês, ou seja, eu sou exclusivo para esse serviço. Então, em teoria, eu vivo desse serviço.
E as despesas eu coloquei aqui, todas elas, eu tenho um funcionário e totalizo R$ 2.930. Somando tudo isso, a gente passa para a próxima fase, que é o quê? Compor o custo do produto. Aqui a gente está falando, ó, custo tributário, custo de venda e despesas e prolabore. Agora eu vou fazer o custo do produto. Então, primeiro, para poder achar o custo do produto, eu tenho que inserir os insumos, matérias-primas, aquilo que compõe o produto. Foi o que eu coloquei aqui. Lembre-se que o prolabore já está aqui quebrado em minutos. E aí eu coloco todas as unidades e quanto vem em cada caixa, quanto vem em cada compra que eu faço desses itens. Agora eu vou para a composição. Eu fiz aqui, ó, composição separada. Crochê, serviços e o combo. Inserir todos os itens, eu posso fazer isso aqui, 200 serviços que eu posso fazer, 200 produtos, tá? Vai estar aqui livre para você fazer. E aí você coloca aqui qual é a quantidade que eu utilizo e o rendimento de cada um. Aqui poderia, por exemplo, se fosse um brigadeiro, rendimento 50 unidades para uma receita. Nesse caso, como a gente está fazendo produto físico, ele geralmente só tem um, o serviço só tem um e o combo também só teria uma unidade. Ok? E ele faz aqui a parte toda automática. Análise do resultado, margem de risco baixa, ou seja, é positiva, mas é muito baixa a margem de contribuição, e um alerta vermelho porque o negócio está 45% de prejuízo. Os indicadores estão aqui, então eu teria que vender 126 mil nessas condições para achar o ponto de equilíbrio, ou seja, ter lucro zero, e as outras informações, como margem de contribuição, margem de lucro, ponto de venda de equilíbrio, eu vendo 105 itens, 115 itens, eu teria que vender 10 vezes mais. Eu tinha que faturar quase 10 vezes mais para poder nessa composição. E aqui está um dos indicadores, 1,25. Então, o custo do meu produto, eu só coloco 1,25 em cima. Olha que a combinação daqueles três fatores, erros principais, copiar o concorrente, dar preço pelo achismo e usar um fator markup, que alguém me disse, causa isso aqui. Então, você tem o custo médio, meu prolabore, a porcentagem, e a gente vai para a formação de preço, que é o principal. Ele busca toda a informação, replica aqui nessa parte, preço, impostos, custos, que é o DRE, só que agora de forma horizontal, você comparando. Qual é o tipo de prolabore? Isso aqui que eu acho que é bacana. Eu quero ganhar R$4.000 por mês, independente de quanto eu venda. Então, eu coloco um prolabore fixo. Tá? Não é que o outro seja variável. Não é custo variável, é fixo em termos de valor. E eu tenho o prolabore unitário, quer dizer que ele já calcula automaticamente um valor por peça vendida. Então, para aquelas 100 peças, daria R$9.000 de prolabore. Então, quanto mais eu produzo, mais eu ganho no cálculo unitário. E se eu quiser um preço fixo, ou seja, um prolabore fixo, eu coloco aqui que são aqueles 4.000. Ok? E aqui ele faz exatamente a margem de contribuição, markup, 115 vendas. Esses dois pontos aqui, ó, é onde eu vou preencher. Então, bora para cá. Eu já copiei aqui os valores, né, R$75, 400. E aí eu tenho agora minhas composições. Então, se eu dobrar R$150, eu tenho agora um lucro de 24%. Só que eu não vendo, não vou conseguir vender dobrando o preço e manter minhas vendas. Então, eu vou botar aqui que eu vendo 75%, 25% a menos. Ok? Aqui, ó, eu tenho 211 a cada prestação de serviço, caso meu prolabore, que é muito alto, também está fixo. Eu tenho 211. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui R$650. Ó, quase que não tenho prejuízo. Vou botar 750 para ter um lucro, né? Então, agora eu tenho 11% de lucro. E meu combo, muito parecido. Vou ter que botar aqui, ó, em torno de R$800. Me deu 6%. Porque muita gente já pensa o seguinte aqui, ó, daria R$900 esses dois, eu vou botar aqui 800. Mas essas quantidades eu vou deixar igual, porque são pessoas de classe A que pagam. Note que agora o meu prolabore, ó, não é mais 4.000, mesmo ele estando fixo. Por quê? Porque eu fiz alterações de quantidades. Então, toda vez que eu tenho 4.000 para 105 peças, ele tem um valor mesmo sendo fixo. Ele reduziu esse valor porque eu reduzi a quantidade. E se eu colocar aqui, ó, unitário, ele vai para 9.000 em vez daquele 9.900 que estava lá.
Tudo isso pela quantidade de peças que reduziu, certo? Então vamos deixar aqui. E agora a gente vai analisar. Aqui é a análise do que você já tinha, né? Eu posso agora pegar esses preços novos e simplesmente trocar aqui onde eu coloquei meus produtos. Posso atualizar esses preços aqui, mas não é o ideal você fazer isso. Você tem que fazer essa alteração, pôr em prática, e no próximo mês, quando você tiver uma realidade, você troca lá para essa nova realidade. Ok? Se você está começando, não. Aí você já pode trocar, porque ali era tudo no achismo também, e agora está no cálculo matemático. Aí vem os bônus das metas de venda. Se eu quiser tirar lucro, ó, eu quero ter lá quanto era meu lucro. Agora coloca aqui informação de preço. Meu lucro R$ 3.484 nessa composição nova, não é isso? Então eu quero agora aqui o lucro desejado, eu quero R$ 4.000 de lucro desejado, veio para 44.000, e eu quero manter meus 4.000 de prolabore. Eu tenho que faturar R$ 25.000. Eu tenho que faturar R$ 25.000. Eu tinha que faturar aqui 22 para dar esse lucro, ó, tá aqui. Agora eu tenho que faturar R$ 25.000, certo? E o outro, 190.000 naquela composição inicial básica, para você ver qual é a diferença que causa você não saber o seu preço. E agora a gente vai para o registro de vendas. Então aqui eu posso brincar minhas metas de lucro e prolabore e ele já vai me dar aqui os valores. E aqui os indicadores, o que melhorou em relação ao anterior. Piorou meu prolabore, porque era 2%, agora virou 15%, que está o real. E a mesma coisa com o valor médio de venda que caiu. Por quê? Porque eu estou vendendo muito menos, então a média deve cair. Certo? E agora a gente vai aqui, o registro de vendas. O que quer dizer isso? Eu vou aqui registrar todas as minhas vendas. Eu fiz uma venda para Cláudio, então bora botar aqui 17/4, cliente Cláudio. Qual é o produto ou serviço que Cláudio comprou? Ele comprou um certo de clichê, vou botar aqui assim, ó, um serviço de organização, só para você ver como é que ele vai trazer. Quantidade 5 desse, um serviço de organização e um serviço de cesto com organização. Ele já me dá aqui, ó, todo o cálculo de cada um, para eu poder ver qual o desconto que eu posso dar. 20% eu posso dar 5 de desconto nesse daqui, 5 nesse e 5 nesse. Por quê? Porque ele continua positivo. Qual é a forma de pagamento? Receita, cartão, bota aqui que foi cartão de débito, os três. Ó, clica aqui no drop-down, cartão de débito. Clica no drop-down, cartão de débito. E por fim, agora eu só faço registrar. Então ele vai aqui, ó, a gente vai aqui e já está registrado toda a informação, sem problema nenhum. E o bom é que aqui, como está registrado em números, eu tenho aqui, ó, total aqui em cima, então eu posso filtrar. E eu tenho, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, se o valor foi pago ou não. Então, se eu posso botar sim, eu posso botar um S, bora botar aqui, S espaço, eu posso botar um OK, que ele vai colocar, eu posso até escrever pago, se eu quiser, entendeu? Pagou. Então, qualquer letra que eu coloque aqui, ele vai ficar vermelho para o meu controle. Por que isso aqui é bacana? Porque, deixa que eu coloque aqui, ó, sim, eu quero filtrar por cor tudo que está em aberto. Então, eu tenho R$ 950 em aberto, já que ele não pagou. Limpar filtro. E eu posso fazer tudo isso aqui por cliente, por mês. Eu quero, ó, mês de abril. Eu tiro aqui e deixo abrir, ó. Se tivesse aqui vários meses. E aí ele vai me dar o total do meu prolabore, por exemplo, que eu posso tirar esse mês, ó, 351 nessa venda. E aí, juntando todo mês, me dá um valor exato do prolabore que eu quero tirar. Então, tudo isso aqui você pode organizar, filtrar por cliente, fazer todos os seus relatórios simples e de forma muito, muito rápida. Ok? E aí, como é que funciona agora o resto? Você também pode fazer isso aqui, ó. Onde tiver essas setas, eu posso escolher, ó. Eu quero pegar combo, eu tenho 100 produtos. Eu escrevo aqui, ó. Bora botar aqui serviço. Só vai filtrar serviço para eu poder ver, ou todos que começam com a palavra ser. Eu posso colocar aqui
por ordem, como a gente fez lá do outro lado, eu posso fazer do jeito que eu desejar. Tudo isso aqui você consegue organizar de forma simples e prática. Pôr em ordem, filtrar, escolher, ordenar, classificar por cor aqui não vai ter, mas poderia ser. Então, não há nenhum tipo de problema para você filtrar esses itens aqui. Ok? Então, essa é a forma que a gente trabalha na nossa empresa. E a gente consegue modificar muito nossos negócios porque dá agilidade. E é isso que é importante que você tenha, um processo automatizado. E foi um pedido, muitas vezes, que o pessoal fez para mim, de eu tentar fornecer essa planilha, né? E a gente fez aqui uma composição de custos e a gente deu só a planilha, ensinando ela bem mais de forma detalhada como preencher. A gente está dando hoje R$100 de desconto. Ela custa R$197 o curso completo e a gente está dando R$100 de desconto. Com 7 dias de garantia, ou seja, você vai testar ela durante 7 dias. Se você achar que não é boa, você cancela. E aí você só vai perder o seguinte: você não vai poder tirar dúvidas sobre preço comigo. Então você tem um ano inteiro para tirar dúvidas sobre todos os preços. Você tem 3 anos de garantia. Se ela der qualquer problema nesses 3 anos, você manda para mim que eu vou corrigir e mandar de volta para você, sem custo nenhum adicional. E um ano para tirar dúvidas. Então imagine que você vai tirar todas as dúvidas de preço do seu negócio. A gente tem um formulário aqui embaixo que você vê nesse curso. Então você vai aqui no e-mail, você vai: Cláudio, eu tenho esse aqui na minha área de curso, eu quero tirar essa dúvida. Você vai escrever a dúvida, eu vou lá ler e vou responder direto para você sem problema nenhum e sem cobrar nada. A planilha tem algum problema? Manda para mim que eu também vou corrigir e vou mandar para você. Tudo isso de forma muito simples, muito prática e sem problema nenhum. Só basta você clicar agora aqui embaixo e reservar a sua planilha para você nunca mais se preocupar em fazer custos de preços, ou seja, vai ser tudo de forma automatizada. Você só precisa agora pensar e realmente não se preocupar mais nisso. Não perca mais tempo. Clica aqui embaixo. Você pode dividir isso em 12 vezes se quiser. Tudo da melhor maneira para você conseguir. Beleza? Então aguardo você lá na nossa comunidade e fazer com muitos outros empreendedores que realmente já conseguiram modificar o seu negócio a partir da composição do preço certo e lucrativo. Muito obrigado e espero realmente que vocês tenham aproveitado o nosso curso.